Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 19 a 24, o seguinte: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, minha irmã, durante o encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele faz uma declaração extremamente importante a respeito de sua natureza essencial. Jesus e aquela mulher estavam conversando sobre devoção quando Jesus disse a ela: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Se observarmos aqui neste texto que espírito não vem precedido de artigo, Deus não é o espírito. Jesus não falou assim. Jesus disse que Deus é espírito, ou seja, a sua essência, o seu ser é espírito. Deus é espírito. Essa frase em grego vem no início da sentença para dar ênfase, pois Jesus está dizendo: eu quero enfatizar porque vocês devem adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito, o que significa dizer que algo é espírito. Em primeiro lugar, isso significa que Deus não é um ser material, ele é imaterial, ou seja, ele não tem um corpo. Jesus disse no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 39, que os espíritos não possuem corpo. E você pode me dizer: mas Jesus tem um corpo. Jesus realmente tem um corpo, mas é porque ele se tornou um homem e não por causa de sua essência eterna. A essência de Deus é imaterial. Agora, o Deus da Bíblia sabe que temos dificuldades em entender isso porque vivemos em um mundo que precisa de corpos para se conceber alguma coisa, alguma ideia. Por isso a Bíblia está repleta de situações antropomórficas. Esse termo ele é composto de duas palavras gregas: antropos, que significa homem, e morfos, que significa forma. Em outras palavras, Deus fala conosco na forma do homem, para que o homem possa entender. A Bíblia pode dizer: a mão de Deus é poderosa na salvação, ou os olhos de Deus tudo veem. A Bíblia pode falar sobre as coisas, sobre o rosto, sobre o ouvido de Deus. Tudo isso é antropomorfismo. São expressões usadas pelo homem para poder se relacionar com um ser espiritual. Mas embora Deus aceite que use termos humanos quando se trata de devoção, ele diz: você deve me adorar pensando na minha essência. Deus é espírito. Deus é imaterial, apesar de falar e usar objetos materiais para se fazer entender.
É por isso que o que você faz com o seu corpo não é uma prioridade para ele, mas o que você faz com o seu coração. Porque o que acontece com o seu corpo será uma consequência do que se passa em seu espírito, o seu homem interior. A segunda coisa interessante que nós precisamos saber a respeito de Deus como Espírito é que Ele é uma pessoa. Nesse versículo 24 do Evangelho de João, capítulo 4, Jesus diz que os que o adoram, ou seja, Deus é uma pessoa. Com isso eu quero dizer que Ele tem os 3 atributos do homem: emoções, intelecto e vontade. Emoções refere-se a sentimentos. Deus possui sentimentos. Intelecto refere-se à sua mente. E a vontade refere-se ao poder de escolha. Então estas 3 coisas distinguem o homem do resto da criação. Deus é uma pessoa porque Ele sente, porque Ele pensa, porque Ele decide. Portanto, quando falo de Deus como Espírito, não significa que Ele não seja uma pessoa, mas trata-se de uma pessoa imaterial. A conhecida afirmação sobre a pessoa de Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 14, é na verdade uma resposta. A Bíblia diz que Moisés queria saber o que dizer aos filhos de Israel quando perguntassem a ele quem o enviara. E a resposta de Deus foi: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Meus queridos irmãos, se Deus é Espírito, Ele não apenas é imaterial e uma pessoa, mas Ele também é invisível. A Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus. João 1, versículo 18, é um versículo que significa exatamente isso. Diz que ninguém nunca viu Deus. Em Êxodo 33, 18, Moisés ora: rogo-te que me mostres a tua glória, Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus precisou esconder Moisés. O versículo 22 de Êxodo 33 diz que o Senhor escondeu Moisés numa fenda da rocha, para que Moisés não visse Deus e não morresse. Por isso, quando for para o céu, nós iremos precisar ter um corpo novo. Esse corpo que nós temos atualmente não pode suportar o calor da glória de Deus. Conheço algumas pessoas que dizem que viram Deus. Já ouvi vários testemunhos assim. Não, elas apenas tiveram uma impressão de que viram Deus, porque ninguém nunca, jamais viu a Deus. A Bíblia nos garante isso. A única revelação de Deus em termos de plena visibilidade, embora revestida de humanidade, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a oração se torna enfadonha quando o Espírito não cresce, porque através da carne ninguém, nada pode ver. Seu Espírito é capaz de ver porque a oração é de Espírito para Espírito. Mas se você não está se desenvolvendo espiritualmente, não terá muita dinâmica com Deus. Sabe por quê? Porque Ele não existe como um ser físico, alguém que se pode ver com os olhos da carne. Não. Alguém pode até objetar: espere um pouco, como é possível adorar alguém que não se pode ver? Da mesma forma que você sabe quando está ventando. Diga-me, qual é a aparência do vento? Quais são seus componentes? Como o vento é? Ninguém pode descrever o vento, exatamente porque ele é invisível. Embora se saiba que ele está ali, você diz: hoje está ventando. Por quê? Porque os seus efeitos são claros. Os galhos das árvores se dobram, os chapéus voam, os guarda-chuvas viram pelo avesso. É óbvio que está ventando. Não porque você vê o vento, mas porque os seus efeitos
são inquestionáveis. Você vê a realidade de Deus no que Ele faz, não na sua aparência. Portanto, se Deus nunca soprar um vento em sua direção, você não saberá que Ele é real. Mas se você está crescendo em sua fé e Ele está soprando em sua direção, mesmo que você não possa vê-lo, mas terá a certeza que Ele está ali, bem próximo. Deus é invisível, mas as suas realizações podem ser vistas, podem ser sentidas. Então, saber que Deus é Espírito liberta-nos do materialismo. Muitas pessoas não vivem bem porque buscam a vida nos lugares errados. Buscam um sentido para a vida nas coisas materiais, naquilo que é perceptível pelos 5 sentidos, quer sejam relacionamentos, dinheiro, prestígio ou mesmo poder. Mas Deus é Espírito, e se você quer descobrir o sentido da vida, seu espírito deve entrar em contato com o Espírito de Deus, apesar das circunstâncias. Os políticos querem ser lembrados nos livros de história, os atletas nos livros dos recordes, os empresários querem ser lembrados por causa de seus grandes negócios. Tudo isso pode ser facilmente esquecido, destruído ou até mesmo perdido. Mas o fato do conhecimento de Deus operar em sua vida, meu irmão, não pode ser perdido. Se você não estiver desenvolvendo um relacionamento espiritual com Deus, não poderá conhecê-lo jamais. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. E saber que Deus é Espírito significa que nele você pode estar pleno. Sim, em Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10, mostra que tudo o que você precisa para cumprir os seus desígnios está nele. E o apóstolo Paulo diz, em Atos 17, 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, porque Deus mesmo é quem dará a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Você percebe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que Deus é tão absoluto e tão completo que Ele é o suficiente, Ele é o bastante, e nele você será espiritualmente pleno se fizer como está escrito em Jeremias 29, versículo 13, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu irmão e minha irmã, você pode ir à igreja todos os domingos e ainda assim nunca encontrar Deus, porque o seu coração tem de estar envolvido com Ele. Se o seu corpo está na igreja, mas o seu coração não está, você não encontrará Deus. Você pode até acompanhar o compasso do hino com o pé e aplaudir o sermão, mas nunca encontrará Deus. Sabe por quê? Porque Deus exige o seu coração. Ele é Espírito. E se você não se entregar de coração, não será diferente daqui a 12 anos do que é hoje. Mas quando o seu coração se envolver, se você comparecer diante dele em devoção, em sua caminhada diária com ele e disser: Senhor, Tu és Espírito e o meu coração vai ao Teu encontro, então ele estará pronto para falar: vinde a mim, vinde a mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse é um assunto que nós precisamos estudar, que precisamos meditar, refletir para crescer.
no conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus é o que de fato nos traz fortalecimento e convicções espirituais, de maneira que possamos assim enfrentar e vencer todas as condições adversas que a vida colocar diante de nós. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe, proteja e guarde ricamente a sua família. Pensemos nisso. No amor de